Fala, gente bonita! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos e amanhã nós vamos falar sobre relacionamentos de novo, tá? Tem um convidado muito especial para vir participar comigo, era pra gente ter gravado hoje, mas acabou não dando certo por conta do áudio. E amanhã, às 8 da noite, eu e o Matheus vamos gravar uma live falando sobre relacionamentos de novo, tá? Mas hoje, já que eu tinha programado, já que eu tô aqui, já que acabou não dando certo, eu vou fazer esse assunto aí, sobre relacionamentos hoje, e amanhã eu vou falar com o Matheus, a gente vai mais fundo sobre isso, tá bom? Então vou trazer para vocês o conteúdo que eu tinha preparado aqui hoje pra gente falar sobre esse assunto aí, tá bom? Então olha só, relacionamento é a decisão mais importante que você tem para tomar na tua vida, tá? É mais importante do que a tua casa, mais importante do que o país onde você vai morar, mais importante do que a tua profissão, mais importante do que qualquer outra coisa é quem vai estar do teu lado. Porque quem vai estar do teu lado pode te impulsionar, te incentivar a crescer, a ser melhor, a construir, a se valorizar, enfim, te jogar para frente, né? Tornar a tua caminhada mais fácil, mais alegre, mais divertida. Ou quem está do teu lado pode ser aquele freio de mão puxado que faz você se sentir errado, se sentir inadequado, se sentir impotente, se sentir um lixo e talvez até não conseguir comemorar as conquistas que você tem, porque tudo que você faz de bom, a pessoa joga um balde de água fria, talvez por insegurança, talvez por medo, talvez por tentar diminuir a tua conquista para que ela se sinta mais confortável em não ter as conquistas que ela tem. E isso faz você, mesmo que tenha resultados, não se sentir merecedor desses resultados ou não se permitir comemorar esses resultados. Então, quem está do teu lado é a decisão mais importante que você tem para tomar na tua vida, tá? Que bom que vocês estão ouvindo aí agora, né? Eu e o Matheus começamos 3 vezes a live e acabou não dando certo. Aí então vou tocar esse assunto aqui amanhã. A gente vem de volta aqui às 8 da noite. Você ouviu esse assunto de hoje? Fez sentido para você? Vem participar ao vivo com a gente. Esses podcasts são gravados no Instagram no formato de lives, tá? Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu sempre aviso, a gente vai ter live tal horário. Então entra no grupo do WhatsApp, é gratuito, só para você ser avisado. Aí você não vai poder dizer que você não foi avisado da live. Você vai poder vir participar ao vivo e ajudar a construir esse conteúdo com a gente para levar paz, tranquilidade, amor, autoconhecimento para todo mundo aí, tá? A Rubia falou que sim, que tá ouvindo ali, tá? Então vamos lá. Tem várias camadas sobre relacionamento que a gente precisa aprofundar para a gente poder trazer, né, deixar esse assunto de um jeito, destrinchar ele, né, olhando várias camadas. Então eu vou abordar algumas hoje e algumas amanhã, tá? A primeira delas que a gente precisa entender é um negócio chamado projeção. Projeção é o quê? É uma coisa que está em mim e eu projeto na outra pessoa. É um problema que é meu e eu vejo o problema no outro. Em relacionamentos isso acontece muito. Às vezes eu sinto que eu não estou fazendo o suficiente. E eu pego e projeto o problema no meu companheiro ou na minha companheira. E eu tento curar no outro um problema que é meu. E aí fica meio desigual, sabe? Fica desequilibrado. Porque eu acabo colocando força demais para tentar resolver no outro um problema que às vezes nem é um problema para o outro. Ou aquilo é um probleminha pequeno para o outro. Não é uma coisa que está atrapalhando ele, uma coisa que ele vai colocar energia para resolver do jeito que você devia colocar, porque você é que está sentindo essa dor aí. Então, às vezes, aquilo tudo que mais está te incomodando no teu parceiro é teu. É teu. É você não querer olhar para você. Aí você tenta corrigir no outro um problema que é teu. Isso é uma camada, né? Uma das camadas, tá? Vamos para uma outra camada. Outra camada é a camada do aprendizado que você teve. Veja bem, você não veio para a vida sabendo as coisas. O que você sabe hoje, você aprendeu com as experiências que você teve até aqui. E que experiências são essas? O jeito que você foi tratado ou tratada pelos teus pais, irmãos, amigos, professores, relacionamentos anteriores. Tudo isso te fez aprender quem você é no mundo, se você é bom o suficiente ou não, se você é bonito o suficiente ou não, se você merece ser amado ou não. Tudo isso você aprendeu pelo jeito que as pessoas te trataram, pelas referências que as pessoas te deram. Então, quando a gente fala sobre relacionamentos, é inevitável a gente ter que olhar para como era o relacionamento dos teus pais. Porque esse foi o primeiro referencial de relacionamento que você teve. E esse referencial, ele tende a ser copiado na tua vida. Você tende a repetir o que eles fizeram. Por mais que você diga tudo que eu não quero na vida é viver o que os meus pais viveram. Ainda assim, existe uma probabilidade muito grande de você repetir isso, enquanto você não solta a dor dessas emoções que você viveu enquanto estava lá. A dor do julgamento que você carrega sobre como você achava que a tua mãe deveria se comportar ou que o teu pai deveria se comportar. Porque você aprendeu
no relacionamento dos teus pais, o que é um relacionamento familiar. Familiar não é necessariamente uma coisa que seja boa, agradável ou gostosa. Familiar é uma coisa com a qual você está acostumado ou acostumada. Então, por exemplo, se no relacionamento dos teus pais a tua mãe se anulava, né? Ficava quieta para evitar a discussão, e o teu pai era agressivo, ausente, ele nunca estava em casa, ele fazia as coisas sozinho, diminuía a tua mãe, você, como mulher, provavelmente vai encontrar um homem que vai fazer você sentir a mesma coisa que a tua mãe sentia. Talvez não fazendo exatamente as mesmas coisas do mesmo jeito, ele vai fazer de um outro jeito, mas o sentimento no fundo vai ser o mesmo, porque esse sentimento é familiar. Tá? Enquanto você não olha para isso e não ajusta a tua bússola interna, você vai acabar encontrando pessoas que vão fazer você sentir isso de novo. É por isso que tem gente que diz assim, eu tenho o dedo podre para relacionamento. Eu escolho sempre pessoas indisponíveis. Parece que é até a mesma pessoa com um CPF diferente, né? Por quê? Não é porque você tem uma doença em você, ou tem algo errado em você, algo que não pode ser mudado. Não. É porque esse padrão de pessoas que você tem escolhido para compartilhar a vida, ele é familiar para você. E se você olhar para as referências de relacionamento que você teve antes, você vai entender por que esse padrão é familiar. Enquanto você não solta as emoções que fizeram esse padrão ser familiar, você não se permite reaprender. Porque para o nosso cérebro seguro, não é aquilo que não traz perigo. Para o nosso cérebro seguro é aquilo que ele já conhece. Então o teu cérebro sempre vai apontar o dedo, a tua bússola de um relacionamento vai apontar para alguém que te permita continuar sentindo aquilo que você sempre sentiu nos relacionamentos anteriores. Aquilo que os teus pais sentiam no relacionamento deles. Então você precisa entender isso, você precisa assumir o controle disso, porque não é culpar os pais e dizer, meus pais foram terríveis, tinham um relacionamento ruim, então vou ter o karma de viver. Não é isso. É você entender que aquilo que você viveu está gravado nos teus arquivos internos, sabe? No HD interno da tua mente está arquivado. Estar em um relacionamento é assim. Enquanto você não soltar as emoções que compõem essas memórias, o teu sistema sempre vai buscar essas memórias e vai trazer e atrair para a tua vida pessoas que vão fazer você sentir isso aí de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tá? Então esse é o primeiro passo, entender que o que você viveu compõe o que é familiar, e você repete o que é familiar, tá? Outra coisa é quando você julga demais os teus pais, né? O meu pai foi terrível, a minha mãe foi terrível, tudo que eu não quero é ser como a minha mãe, tudo que eu não quero é ser como meu pai. Ainda assim você está usando eles como referencial, tá? E se tem uma coisa que eu aprendi no meu processo, já faz 10 anos que eu faço o que eu faço aqui, sempre que você julga alguém que é importante do teu passado, a vida faz uma volta, cara, e coloca você para viver exatamente a mesma situação no lugar daquela pessoa. Você vai viver a mesma coisa no lugar daquela pessoa. Então, se o teu pai, sei lá, ele era valentão, ele era agressivo com a tua mãe, em algum momento você vai ser agressivo com a tua esposa. Se o teu pai traía a tua mãe e você achou isso terrível, abominável, você provavelmente em algum momento vai trair a tua esposa. Não porque seja um karma que vem de lá para cá, mas é porque você precisa viver na pele aquilo lá para você entender que o teu pai não era um monstro, ou que a tua mãe não era uma monstra, né? Que eles eram seres humanos que podem ter falhado, podem ter feito coisas que não eram legais, ainda assim eles não são monstros. E aí quando você vive a situação na pele deles, você entende por que eles fizeram o que eles fizeram. Não que justifique, mas você entende. E quando você entende, você pode soltar aquela mágoa que você carrega. Então é por isso que muitas vezes a gente repete a história que eles viveram lá atrás, para que a gente aprenda a olhar para a situação com outros olhos, tá? Então essa é uma outra camada, tá? Vamos para mais uma camada, uma terceira camada. Tem um monte de camadas, né? Relacionamento é um negócio muito profundo porque mexe muito com a nossa psique, e relacionamento é a única pessoa, ou deveria ser pelo menos, a única pessoa que invade a nossa intimidade, né? A nossa intimidade mais profunda, assim, o nosso eu, a nossa psique, né? Então, a pessoa que tem acesso ao nosso íntimo mais íntimo, ela tem a capacidade de nos destruir por dentro. E ela também acaba trazendo para a luz coisas que a gente não queria ver, que a gente queria deixar bem escondidinhas lá e queria que nem existisse, né? Então, é por isso que são várias camadas e é muito importante a gente ir mais fundo, né? Porque não tem nada que faça a gente se conhecer melhor do que se olhar pelos olhos de uma outra pessoa que conhece a gente, não uma pessoa distante que está falando
coisas sobre a gente que não entende, mas alguém que está do teu lado todos os dias durante anos sabe algo sobre você que talvez nem você mesmo sabe, né? Então é interessante a gente olhar por isso, tá? Outra coisa sobre, né, essa outra camada que eu quero falar sobre relacionamentos é as pessoas que acabam não conseguindo ficar muito tempo num relacionamento. Tem um padrão, sabe? Tem gente que tem um padrão, fica 2 meses, 6 meses, até 1 ano e aí termina o relacionamento. Por que isso acontece? Muito provavelmente essa pessoa tem medo da intimidade. Muito provavelmente essa pessoa que fica pouco tempo no relacionamento e ela termina, ela criou para viver os relacionamentos um personagem. Ela acaba mostrando para as outras pessoas aquilo que o outro quer ver, não necessariamente o que ela é. Porque ela acha que precisa ser algo diferente do que ela própria é para que as pessoas gostem dela. Então ela cria um personagem. Só que ao longo do tempo, com a convivência, dia após dia, esse personagem ele vai se perdendo no caminho. Ele vai perdendo a força. Você aos poucos vai trazendo à tona quem você é e vai deixando para trás tudo isso. Fica cada dia mais pesado de sustentar esse personagem que você construiu. Então, por medo de que tudo venha a desmoronar, esse castelo de cartas que você criou num relacionamento perfeito com uma pessoa que você nunca foi, no fim das contas, você acaba afastando a outra pessoa para você poder se livrar também do personagem que você criou, tá? Então, se você está vivendo esse padrão, é porque você está com medo da intimidade. Você está com medo que a outra pessoa descubra quem você é, saiba os teus segredos, e você está com medo de que nesses segredos a pessoa não goste de você. Agora, a questão é, quantas pessoas que queriam realmente estar do teu lado que você já afastou da tua vida, que talvez se você não tivesse afastado essas pessoas, você estaria vivendo uma grande história de amor. Eu não estou dizendo para você se culpar ou para você voltar lá. Eu estou dizendo para você curar isso dentro de você para você não repetir daqui para frente, tá? É normal que você tenha medo de se relacionar. Tem gente que tem medo de se decepcionar, tem gente que foi traído ou que estava muito envolvido num relacionamento e a outra pessoa do nada simplesmente disse eu não quero mais, ou tenho outra pessoa. E a pessoa sofreu uma dor tão profunda que ela tem medo de sofrer essa dor de novo. E por isso ela não permite que o relacionamento avance de um determinado degrau para frente, né? Quando ela sente que a pessoa está chegando mais próximo dela, ela acaba afastando as pessoas. Isso é só medo. Então, se você está fazendo isso, você entenda que você tem uma escolha a fazer. Ou você continua abraçado ou abraçada com esse medo e vai passar a vida sozinho, ou você decide tratar esse medo lá na origem para você estar pronto para viver uma história de amor e ter do teu lado alguém que vai te ajudar a dar conta dos desafios que a vida traz e te ajudar a tornar a vida mais leve, mais divertida, mais agradável, tá? Então, essa aí é mais uma das camadas aí pra gente olhar sobre relacionamentos, tá? E tem muitas outras. Eu queria que vocês me dissessem aqui, fez sentido isso pra vocês até aqui? O que vocês perceberam aí? Tem um desafio que vocês estão passando no relacionamento hoje, né? Ou se você está buscando um relacionamento, qual é o desafio que você está passando? Comenta aqui pra mim, aqui embaixo, né? O que é que mais está te atrapalhando, né? Quem sabe talvez eu possa te ajudar a olhar para essa situação de um outro jeito, sob uma outra perspectiva, né? De uma outra forma, tá? Outra coisa, outra camada aqui, né, do relacionamento é que muitas vezes a gente tem uma sensação de estima muito baixa. A gente não vê o nosso valor, sabe? A gente acha que a gente não merece a pessoa que está ali do nosso lado, ou que a gente tem que aceitar qualquer coisa, a gente parece que é um lixo mesmo. Então, se alguém me quis, eu tenho que aceitar a pessoa que me quis do jeito que ela veio, porque se não for ela, não tem mais ninguém, né? Então, existe algo aí dentro que está fazendo a tua autoestima estar lá no chinelo, né? E o fato da autoestima estar lá no chinelo está fazendo você engolir e aceitar coisas que você não devia aceitar. E faz você aceitar qualquer coisa no relacionamento, isso faz você não dizer não quando precisa, faz você não colocar limites quando precisa, faz você não fazer as coisas que você quer porque você acha que tem que se anular para agradar o outro. E tudo isso faz o relacionamento ficar tóxico. E não é por conta do outro. Um relacionamento é feito de duas pessoas, tá? E se as duas estão sofrendo, a culpa é das duas. É fácil colocar a culpa no outro. Ah, se o outro mudasse, se o outro fizesse diferente, se o outro parasse de fazer o que ele está fazendo. Ok, mas e o que você tem a ver com isso? Você deve ter visto o caso de pessoas que estavam num relacionamento ruim, com uma pessoa tóxica, abusiva, que traía, e de repente a pessoa terminou, e aquele que era o terrível encontrou alguém e tomou rumo na vida, não foi? Prosperou, ganhou dinheiro, enfim, se ajustou, né? E aquela pessoa
que estava sendo traída, não sei o que, encontrou outra pessoa e está sendo traída de novo por outra pessoa. Cara, tem algo dentro de você que está fazendo isso aí acontecer, né? E não é dizer assim, você é culpado, mas, cara, tem um padrão aí dentro. Tudo que acontece com a gente tem um motivo para acontecer. E a gente precisa tomar consciência disso, né, e lidar com as nossas emoções mais profundas para que isso pare de acontecer, tá bom? A Rúbia falou, eu acredito que com o passar do tempo a gente quer mais aprovação no que diz respeito a ter independência. A gente sempre quer, a gente busca sempre naturalmente mais independência, né? A gente quer poder fazer as coisas livremente, né? Sem precisar do aval de uma outra pessoa. E geralmente isso acontece quando a gente estava buscando o aval de outras pessoas antes. E aí chega uma hora que a gente cansa disso e diz assim, cara, se eu não for fazer o que eu quero agora, eu vou fazer quando? Depois que eu morrer? Numa outra vida? Né? Se for para fazer, tem que ser agora. Né? E não é questão do outro dar autorização ou não. A maior parte dessa prisão, ela está dentro da gente. Né? A gente é que está se impedindo de viver aquilo que a gente gostaria de viver. Né? E a gente coloca a culpa no outro. Porque o outro não quer, o outro vai ficar chateado, o outro vai ficar de mal, o outro vai ficar sem falar comigo um dia, cara, que fique um dia sem falar, para ele entender que existem limites que precisam ser respeitados, né? Tá? Existe mais uma coisa, mais uma camada de relacionamento também, é que quando você está acostumado, quando é familiar para você um relacionamento tóxico, controlador, com ciúmes doentio, e você entra num relacionamento curado, aquilo soa estranho para você. Tá? Vou te contar a história de uma menina que eu atendi. Ela estava num relacionamento, ela teve 3 ou 4 relacionamentos ruins com pessoas extremamente confusas, ciumentas, controladoras, agressivas. E aí ela estava num relacionamento bom, né? No momento quando ela veio para terapia comigo, ela estava num relacionamento com um cara adulto, sabe? Saudável, curado. E ela me contou a história que as amigas dela convidaram ela para ir tomar café e ela comentou com ele do tipo assim, capaz, né, que eu vou tomar café com as minhas amigas. Sozinha. E ele disse assim, não, mas vai lá, são tuas amigas? E ela disse, não, mas como assim? Mas daí é só eu ir com elas, não faz sentido. Ele falou, claro que faz, são tuas amigas, vai lá tomar café com elas. Aí ela disse assim, tá, mas e aí? E aí você vai ficar chateado comigo depois? Ele falou, não, claro que não, são tuas amigas, vai lá. Aí ela pegou e foi, né? Achou muito esquisito aquilo, mas foi, tomou café com as amigas, voltou e estava esperando ele brigar com ela, ou fazer uma chantagem ou algo do tipo. E ele não fez nada disso, né? Pelo contrário, ele ainda elogiou ela por ter ido lá. Então, o que eu digo? Quando você está num relacionamento tóxico, está acostumado com isso, quando você entra num relacionamento saudável, parece que aquilo ali tem algo errado. Essa paciente, inclusive, ela me disse que ela sentia, né, depois desse episódio, que ele nem gostava tanto assim dela, que ele não se preocupava em perder ela, porque ele não tinha aqueles ciúmes doentio dela, né? E cara, ela estava confundindo essa toxicidade desses ciúmes louco aí com amor, com demonstração de afeto ou de carinho, porque os relacionamentos anteriores era aquela bomba relógio, sabe? Aquela montanha-russa que sobe, desce, briga e aí faz as pazes de novo e tudo é intenso. E ela estava sentindo falta disso. Então, às vezes a gente precisa entender que aquilo que a gente está acostumado não é necessariamente o que é melhor para a gente. E que talvez a gente precise aprender a viver algo novo, estar aberto para algo novo, né? E só que quando esse novo chega, a gente tem que estar pronto para receber esse novo. Senão a gente acaba trocando aí os pés pelas mãos, né? E acaba afastando as pessoas, tá? Outra coisa que eu quero te dizer também, uma outra camada sobre relacionamentos, é você muitas vezes, talvez, está confundindo amor com carência, tá? Carência, por quê? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você sentiu que não foi amado ou não foi amada lá no passado. Teu pai era ausente, tua mãe era distante, as pessoas, sei lá, fizeram você se sentir errado, fizeram você se sentir culpado, parece que você só receberia amor ou aprovação quando você fizesse o que as pessoas esperavam que você fizesse, né? E aí você cresceu sentindo que não é amado. Aí quando você encontra na vida alguém que te dá um mínimo assim de aprovação, de carinho, de atenção, te trata com humanidade, com respeito, você se apaixona, você diz assim, nossa, é o amor da minha vida, né? E aí você aceita e engole tudo, né? Eu preciso estar junto dessa pessoa aqui, porque é só ela que me entende, é só ela que faz eu me sentir desse jeito. Se não tiver com ela, parece que eu vou morrer, vou ficar sem ar, parece que não tem ninguém. Quando na verdade a pessoa só é um ser humano que te tratou igual a um outro ser humano, e para você aquilo pareceu demais. Às vezes a gente tem tanto medo da solidão,
né? Porque quando a gente era criança a gente sofreu muito. Sofreu por estar sozinho, sofreu porque, sei lá, não tinha irmãos, porque os pais trabalhavam muito, porque os pais prometiam coisas e não estavam lá para cumprir depois. A gente sofreu a solidão. E aí hoje, por ter medo da solidão, a gente acaba aceitando qualquer relacionamento que aparece na nossa frente, acaba se esforçando demais para manter esse relacionamento na nossa vida por medo da solidão, porque parece assim, é melhor estar com uma pessoa mais ou menos do que estar sem ninguém. Estar sem ninguém é doloroso demais, é vazio demais, dói demais. Só que enquanto você aceita alguém mais ou menos, o lugar de relacionamento está ocupado na tua vida. Enquanto o lugar de relacionamento está ocupado na tua vida, não tem espaço para que a pessoa que vai vir te preencher entre na tua vida. Porque aquele lugar já está ocupado por alguém que é 20%, sei lá, te dá 20% do amor que você merecia receber. Só que você aprendeu a se contentar com aquele 20%. Para quem não tinha nada, 20% é alguma coisa, né? E às vezes você está entrando em relacionamentos tóxicos por pura dependência emocional, por puro medo da solidão, por pura falta de amor próprio que faz você aceitar qualquer migalha como se fosse amor, né? Então, dá uma olhada qual é o motivo que te faz entrar nos relacionamentos, tá? E mais uma camada, eu vou falar a última camada, aí chega por hoje, já foram mais de 20 minutos aí de live, né? De podcast. Mas uma última camada que eu quero falar com você é: se você se conecta ou se conectou com relacionamentos abusivos, pessoas narcisistas, manipuladoras, que fizeram você se sentir mal, se esse é um padrão que você tem repetindo, né? Pessoas que te desvalorizam, pessoas que te levam para um encontro, né? Isso acontece muito. O cara vai lá e te convida para um encontro e no outro dia ele pede o Pix para você pagar o lanche que você comeu na noite anterior, né? Já aconteceu com você? Comenta aqui, né? Já vi muito isso, né? Atendi uma paciente que o cara pediu R$7 porque ela tomou uma cerveja long neck e aí ele queria que ela pagasse no outro dia, né? O cavalheirismo tava ali. Se fosse naquele momento as coisas acontecessem do jeito que ele queria que acontecesse, ok, ele teria pago R$7 para ela, né? Agora, se as coisas não aconteceram do jeito que ele queria, ela era a obrigação dela devolver isso, né? Então, a questão é, você não pode curar as outras pessoas, mas o que em você está fazendo você se conectar com esse tipo de gente que te pede R$7 no outro dia, né, para pagar a cerveja que você tomou, né? O que em você está fazendo você se conectar com isso? E existe caso também de mulheres que entram em relacionamento que elas é que controlam a casa, sabe? Elas é que são só elas que trabalham, são elas que mantêm tudo, elas que cuidam dos filhos, elas que fazem de tudo e ainda tratam o marido como se fosse um filho também, sabe? Pega no colo, só falta limpar a boca dele quando ele come, assim, né? Faz de tudo, sabe? E ainda assim sente que está falhando, sente que não é o suficiente, né? E por que ela está fazendo tudo isso? Porque no fundo, ela sente que não é o suficiente. E por sentir que não é o suficiente, ela sente que tem que fazer mais. Ela tem que fazer as pessoas quererem gostar dela. E essa pessoa é um prato cheio para o narcisista. Essa pessoa é a vítima perfeita do narcisista. A pessoa que sente que não é boa o suficiente, ela sempre vai querer fazer mais e sempre vai querer agradar mais. Principalmente o parceiro ou a parceira. Ela sempre vai querer dar mais do que recebe. E o narcisista, ele sempre vai fazer a pessoa sentir que não fez o suficiente ainda, que não é bom o suficiente ainda, que tem que se esforçar um pouquinho mais. Vai fazer essa pessoa se sentir culpada, se sentir errada, se sentir mal. Por quê? Porque quando ele faz você se sentir culpada, ele tem você na mão. Você sente que está culpado, você sente que você precisa se desculpar, né? E isso é o que o narcisista quer. Ele quer que você se sinta culpada, se sinta errada, sinta que você machucou ele, que você causou uma dor nele, que você falhou com ele. E aí quando você vê, você vai se enredando na teia do narcisista, e quando você vê, você é a mosca lá na teia de aranha, entendeu? Não chegou de uma hora para outra, foi aos poucos, mas quando você viu, você foi sendo enrolado. E isso não acontece com pessoas burras. Isso acontece com pessoas inteligentes. Isso acontece com pessoas bem-sucedidas. E isso acontece... E é muito complicado quando acontece com pessoas inteligentes e bem-sucedidas, porque essas pessoas, elas não se conformam delas estarem sendo vítimas de um narcisista. Elas não se conformam delas estarem presas num relacionamento, porque o que prende elas ali não é racional. Muitas vezes elas já se deram conta de que aquilo ali é uma cilada, mas elas não têm força para sair daquele relacionamento, porque elas se sentem presas, porque o narcisista, ele faz você achar que se você terminar com ele, você nunca vai ter outra pessoa,
que ninguém vai te querer, que você é feia, que você não é bonita, que você é burra, que você não merece ser amada, né? Então você acha que ele está fazendo um favor em estar na tua vida. E quando você fica ouvindo isso repetidas vezes, você acaba se convencendo de que isso aí é verdade. Só que não é verdade, entendeu? Então a questão é, você não pode curar o narcisista. Quando você pensa em sair do relacionamento com o narcisista, você ainda pensa, cara, mas eu vou deixar ele sozinho, coitadinho. Aí ele vai se afundar no álcool, nas drogas, ele vai se perder na vida. Foda-se o que ele vai fazer da vida dele. Você não tem que salvar ninguém. O grande problema que está fazendo você sofrer na tua vida é você querer salvar os outros. Você quer salvar alguém? Vá lá no espelho do banheiro, olha lá no espelho do banheiro aquela pessoa que está lá, aqueles olhinhos que tem lá, aquela pessoa merece ser salva. E aquela é a única pessoa do mundo que você pode salvar, é aquela pessoa lá do espelho do teu banheiro. É essa pessoa que você tem que olhar nos olhos e assumir um compromisso com ela, de não aceitar nada menos do que ela merece. O que ela merece é amor, ela merece ser validada, ela merece ser ouvida, ela merece ser tratada como uma princesa ou como um príncipe, né? Ela merece tudo que tem de mais incrível no mundo. E você está se esforçando demais para querer agradar outras pessoas e inconscientemente você tem a expectativa de que essas pessoas retribuam o teu esforço ou pelo menos reconheçam e valorizem o teu esforço. E sabe o que essas pessoas estão achando do teu esforço? Estão cagando para isso. Na verdade, elas estão confortáveis em receber aquilo que você está dando. Mas elas nunca vão fazer você sentir que aquilo que você está dando é o suficiente. Porque elas sabem que se elas fizerem você se sentir assim, você vai achar que tá ok, então não preciso mais me esforçar para fazer mais. E o narcisista sempre quer que você dê mais, e mais, e mais, tá? Você quer saber se está num relacionamento com uma pessoa ruim, se está tóxico o teu relacionamento? Veja de quem que é a culpa, sempre. Porque uma pessoa narcisista, ela tende a nunca ter culpa de nada. Culpado sempre é outro. No caso do relacionamento, culpado sempre é você. Até quando ele fala alto com você, é porque você provocou, é porque você fez errado, porque você fez alguma coisa que você não devia, falou de um jeito que você não devia, vestiu a roupa que você não devia, né? Agora, a vítima do narcisista é quem já está acostumado a receber a culpa. E quem está acostumado a receber a culpa, recebe a culpa até quando não é culpado. Se reveste de culpa logo que acorda pela manhã, né? Então, se o teu relacionamento tá assim, onde a culpa é sempre tua, né? E a outra pessoa nunca tem culpa de nada, tem algo que tá errado aí, porque você não é um monstro, né? Se você fosse um monstro na vida da pessoa, ela não tava mais aí, né? Então, na tua vida. Então, existe algo aí que talvez essa pessoa tá usando isso para te manipular. E não é porque a outra pessoa seja um monstro também. É só o jeito que a pessoa aprendeu a se relacionar vendo os pais dela se relacionar. E você também aprendeu a se relacionar assim, vendo os teus pais se relacionando desse jeito, não foi não? Então deu o match perfeito, certo? Agora, se isso está machucando vocês, não quer dizer que você precisa terminar o relacionamento. Quer dizer que você precisa entender o que dentro de você está alimentando, né? Esse padrão tóxico que vem fazendo mal para os dois, né? E não é, na minha visão pelo menos, né, não é fazendo terapia de casal, um de frente com o outro, dizendo eu não gosto que você faça isso, aquilo, não. É cada um lidando com as suas próprias feridas, porque o que te machuca não é o que o outro faz. O que te machuca é o que você queria que o outro fizesse, que é diferente do que ele realmente faz. O que te machuca é, tipo, ele sabe enfiar o dedo na minha ferida. Então tá, o dedo dele machuca, ok, mas só dói porque a tua ferida estava aberta, você entendeu? Então é você quem tem que resolver as tuas questões internas para você estar leve, para você estar feliz, para você poder se sentir melhor, tá? Inclusive se você está buscando um relacionamento e se você não está conseguindo encontrar uma pessoa, ou você está só encontrando pessoas indisponíveis e ruins, né? É porque existe algo em você que precisa ser ajustado. E não é uma mágica, né? Não é um passe de mágicas, não é arrumar o karma de vidas passadas, não. É você soltar as emoções que você guarda aí dentro de você, no teu subconsciente, que estão compondo quem você é, a tua vida, e te fazendo ter esses resultados. E isso a gente faz dentro de um processo profundo, individual, terapêutico, tá? Então, se isso fez sentido para você, e se você quiser que eu te conduza nesse processo para a gente limpar essas emoções todas, seja você buscando um relacionamento ou seja você estando em um relacionamento, vai ser um prazer te guiar, tá? Eu conduzo pessoas do mundo inteiro num processo individual feito por chamada de vídeo, individualmente, né? Eu aqui e você aí. E esse processo a gente vai fundo lá no teu subconsciente e limpa todos os pacotes emocionais que estão lá compondo quem você é hoje, para que você possa viver o relacionamento mais incrível, mais extraordinário que você pode viver,
tá? Aquilo que está disponível para você. Eu garanto que você veio aqui para viver algo extremamente incrível, tá? Só que para isso você tem que se ajustar internamente para conseguir atrair e conseguir manter e poder estar pronto ou pronta para viver isso aí. Enquanto você não faz isso, você acaba repetindo os mesmos padrões de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez. Então, se isso tocou aí dentro de você, uma coisa aí dentro de você, disse assim, cara, vamos resolver isso de uma vez? Vamos? Me manda uma mensagem aqui. E ó, eu sei que tem gente que tá me ouvindo e vai dizer assim, mas Rafael, eu tô num relacionamento, o meu relacionamento não é muito bom, mas cara, eu não quero terminar meu relacionamento. Como é que eu vou fazer terapia e de repente você vai me dizer que o errado é o outro lá e eu tenho que terminar? Cara, não é assim que funciona a terapia. Não é. É você lidando com as tuas questões internas. Teve gente que me procurou porque queria ajuda para terminar um relacionamento e descobriu no processo que ama aquela pessoa. De verdade. E que não queria mais terminar o relacionamento. Que o que ela não gostava no outro era dela, as projeções dela. E quando limpou isso, cara, eles se reconectaram e viveram uma história incrível. Do mesmo jeito também teve gente que veio porque queria arrumar o casamento. Porque queria resolver alguma coisa que estava errada ali. E quando chegou no processo, entendeu que estava muito pior do que ela imaginava, né? E aí a pessoa escolheu separar. Mas tem muita gente que veio só para arrumar e resolveu e continuou naturalmente. Porque quando a gente muda o jeito que a gente se sente internamente, muda o jeito que a gente reage às coisas que acontecem da vida lá fora. E quando muda o jeito que a gente reage, cara, a vida inteira muda. As pessoas tratam a gente diferente, tá? Vou te dar um exemplo que eu quero... É ilustrativo que eu quero dizer. Tem uma mulher que eu atendi faz um tempo, e ela tinha um problema com o marido dela. Ela dizia que tudo que era para fazer para ela era difícil para ele, era pesado. Ele só queria fazer as coisas por ele. E quando era para fazer por ela, ele deixava muito claro que era muito dispendioso, custoso, difícil, né? E ela estava cansada disso, porque ela sentia que ela não era valorizada, que ela não era importante e tal. Aí o que acontece? Ela tinha carteira de motorista, mas ela não se sentia confortável em dirigir. Né? Não se sentia confortável, tinha medo de dirigir, acontece muito isso. Se acontece com você, essa terapia funciona para isso também, tá? Ela não se sentia confortável, então quando ela queria sair em algum lugar, ela pedia para ele levar ela e depois para ele buscar ela. E aí, beleza, a gente veio pro processo, entendi que faltava uma certa independência ali, né? E aí eu falei para ela, cara, vamos trabalhar isso aí primeiro, para você poder dirigir, para você poder fazer as suas coisas sem precisar dele, né? Aí beleza, ela foi lá, tratou isso na primeira sessão, e aí entre a primeira e a segunda sessão, adivinha só, ela saiu com as amigas e ela foi sozinha de carro. A hora que ela chegou em casa, ele disse assim, como assim? Onde é que você foi? Você estava onde? Por que você estava assim? Aí o que aconteceu? Entre a segunda e a terceira sessão, ela tinha um outro compromisso para ir em algum lugar, não lembro o que era. E aí, antes dela falar que ela ia, ele disse assim, não, pô, fica tranquila, eu levo você. Não, eu faço questão de te levar, deixa que eu te levo. Ele foi lá, levou, buscou, comprou um presente para ela ainda. Então, esse é um exemplo pontual que eu quero te dizer. Às vezes você pensa assim, o meu marido não faz nada por mim e tal. Mas o que você está fazendo para mudar isso? Às vezes você só está esperando que ele mude. Quando você muda por dentro, você passa a agir de um jeito diferente, as pessoas passam a reagir de um jeito diferente também. Então, se você está tentando mudar ele e não está funcionando, talvez é porque esteja na hora de mudar você. E o processo terapêutico é o lugar certo para fazer isso. Fazer terapia não é igual você ir tomar café com as amigas ou ir pro bar beber, né? Porque lá as pessoas vão te ouvir e vão validar o que você está dizendo. Aqui não, aqui às vezes as pessoas vão dizer assim, cara, você está errado. Você está errado. Tem todo um processo, né, de construção da psique que a gente precisa olhar para entender o que está acontecendo aí. Então, se fez sentido para você, vai ser um prazer te ajudar, tá? A Rúbia falou, super recomendo a hipnose. Que legal, muito obrigado, Rúbia. Gente, muito obrigado, então. Se você quiser fazer o processo individual comigo, manda uma mensagem aí, tá? Eu vou te explicar quando é que tem disponibilidade, como é que funciona, a gente vê quando que você vai conseguir fazer esse processo aí, tá bom? Grande abraço, envia esse vídeo aqui, esse podcast, envia para alguma pessoa que está com problema de relacionamento ou que está procurando um relacionamento ou alguém que você sabe que merece se relacionar muito melhor do que está se relacionando hoje. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas aí, porque as pessoas precisam ver isso, saber disso e precisam entender que existem padrões internos que têm que ser mudados para que a gente possa mudar aqui fora e quando a gente muda por dentro, a vida muda aqui fora também, tá bom? Vou fazer o convite para você amanhã às 8 horas da noite, eu estou aqui de volta no Instagram para fazer uma live desse mesmo assunto, só que com uma outra abordagem,
com o Matheus, que ele é hipnoterapeuta também, tá? Amanhã às 8 da noite. Esses podcasts, se você tá me ouvindo pelo Spotify, eu gravo eles no formato de live pelo Instagram. E tem um canal no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, onde eu aviso quando vai ter as lives. Então, entra no meu grupo do WhatsApp que eu sempre vou dizer, ó, tem live hoje, tal horário. Aí você vai ser avisado e vem aqui participar com a gente ao vivo, assim como a Ruby, assim como a Gislaine, assim como o Antônio, assim como todo mundo que está aí participando hoje. O Antônio falou, ó, muito bom, a Ruby falou perfeito, legal. Gente, muito obrigado por você estar aqui. Já falei demais por hoje. Um grande abraço. Se cuida aí. Se quiser mandar mensagem, manda aí que vai ser um prazer te explicar. Valeu, até mais. Tchau.